criança ela passa por um neurodesenvolvimento, isso ao longo de toda a sua história. E ao redor de todas essas fases de crescimento, ela vai constituindo todas essas suas memórias. E por que todas essas vivências elas são importantes? Porque são essas vivências que vão poder moldá-la. Então, literalmente, vão ajudá-la na formação de todo o seu caráter, de todo o seu pensamento, de como agir, de como levar todas as situações, como encarar essa realidade que ela está vivendo. Então, à medida que ela vai tendo toda essa fase exploratória, então passo por passo, quando ela começa a caminhar, começa a explorar realmente todos os ambientes, tocando em todas as coisas, todos esses estímulos, então o estímulo de toque, o estímulo visual, o estímulo auditivo, o estímulo olfativo, tudo isso se une e de alguma forma acaba trazendo para ela uma experiência, tá? E o que de fato torna essa experiência mais válida? O que pode dar mais vida para essa experiência? É justamente o sentimento, ou seja, a emoção. A emoção é algo que a gente acaba adquirindo como uma resposta a um evento em que a gente foi submetido. Então, ele pode ter uma relação com algum evento que foi internamente, então, algum sentimento, algum pesar, por exemplo, assim como externamente. E o que torna mais válido todas essas vivências que a gente tem, o que acaba tornando isso dentro de um aprendizado, algo que possa ser concretizado na memória da criança, é quando a gente consegue vincular essa emoção a um sentimento positivo. Tudo que exige um pouquinho mais de positividade, então momentos que geram alegria, que geram sorriso, que geram uma troca de interação social, que geram sorrisos, todas essas trocas de interações é o que tornam os momentos mais positivos e assim conseguem sedimentar melhor as memórias. Então existem duas diferenças. A emoção, ela consegue tornar a nossa memória positiva ou negativa também, porque dependendo da emoção que a gente tenha no momento, a gente também pode ter algo de ruim relacionado, mas um outro motivo pelo qual a gente pode ter um outro direcionamento também é a motivação. E o que seria a diferença entre a emoção e a motivação? A motivação nada mais é do que aquilo que a gente faz com aquela emoção e torna aquilo como um objetivo. Então, por exemplo, vamos supor, se a criança está caminhando na praia, tá? Ela começou a dar os primeiros passinhos, você tá ali junto com ela, segurando na mão, ela olha para você, ela dá um sorriso, ela coloca o pezinho dentro da água e ela decide que ela quer tentar pegar todas as conchinhas, porque naquele dia que foram na praia estava cheia de conchinha no chão. O fato de querer pegar as conchinhas é como se fosse uma motivação para ela explorar aquele ambiente. E tudo isso é o que vai gerando a concretização de todas essas memórias que a criança ela vai adquirindo ao longo de todo esse processo de evolução. Espero que tenha dado para entender um pouquinho isso, porque é muito importante, esses dados são extremamente importantes para que a gente consiga solidificar esse conhecimento e levar isso para o nosso dia a dia. Então, tornar estes momentos intencionais, gente. É muito importante que a gente tenha a intenção de participar desse momento de interação social, de participar deste momento de troca e de tentar vincular a eles sentimentos que sejam bons, porque no momento que a gente gera essas trocas positivas, a gente estimula ainda mais interconexões neuronais e com isso sedimenta ainda mais todo esse conhecimento que a criança pode adquirir ao longo da vida. Então toda a memória, ela pode acabar gerando um aprendizado. E isso que é muito importante. Quando a gente gera um aprendizado, gente, o aprendizado nada mais é do que como se fosse um processo de memória automatizada. Foi algo que a criança aprendeu, que foi algo bom, que foi algo útil, positivo e que ela consegue resgatar aquilo a todo e qualquer momento que ela precise acessar aquela memória. O que acontece neurobiologicamente, pessoal? O que acontece por trás de todas essas conexões que eu acabei comentando com vocês antes? Existe um ciclo de sinapses gigantescos. Existe algo hoje que a gente estuda, inclusive, que é toda a interconexão neuronal que pode se formar a partir da projeção de todo esse sentimento de amor e de afeto, que é o que a gente chama de afectoma. É engraçado o nome, mas é verdade, viu? É algo super atual.
E o que acontece neurobiologicamente? A gente tem uma série de sinapses que acabam se interconectando e que estão vinculados a todas essas experiências e que conseguem relacionar o córtex cerebral também com todo o sistema límbico. Então existe uma troca constante entre a ínsula, o giro cingulado e a amígdala, tá? Que são os principais relacionados a todos esses processos de vivências que a gente tem, tá bom? E a todo o significado que a gente acaba adquirindo ao longo dessas experiências. E existe um neurotransmissor que é super importante, gente, com relação a essa parte de memória, que é a ocitocina. A ocitocina ela também é importante para isso. A gente sempre aprende na faculdade que a ocitocina tem muita relação com a questão de trabalho de parto e tudo mais, mas a ocitocina junto com a dopamina, junto com a serotonina, são super neurotransmissores que trazem um pouquinho mais esse sentimento de felicidade, esse sentimento de bem-estar na criança. E a ocitocina, o acúmulo de ocitocina, e principalmente quando a gente gera um vínculo positivo entre mãe e filho, a ocitocina que a mãe está liberando e que a criança está liberando, elas são capazes de sedimentar ainda mais neurologicamente toda essa memória que elas estão criando. Então vejam como que é importante a gente significar esse momento de troca, né? Às vezes a gente pensa, nossa, mas é algo muito bobo. Mas tudo isso explica, por exemplo, qual que é a diferença da gente se lembrar de uma super viagem que a gente fez de família e de não se lembrar, por exemplo, da nossa festinha de 5 anos de idade. Às vezes não foi nem a gente que bolou aquela festinha. Muitas vezes até os pais querem fazer a festa para poder reunir os familiares e tudo mais. A gente pode até lembrar do tema, por exemplo, a minha, eu acho que foi do Mickey, se eu não me engano. Mas por que a viagem foi mais significativa? Por que você lembra exatamente daquele restaurante que fica naquela rua que você comeu com a sua família a melhor massa da sua vida, por exemplo? Porque você teve uma motivação para aquilo. Você ajudou, você participou da programação daquela viagem, você se organizou durante a sua rotina para poder tirar férias, você curtiu aquele momento e viveu aquele momento de corpo e alma presente. E foram todos esses significados que acabaram gerando toda essa sedimentação de memória para vocês. Por isso, gente, que é muito importante que a gente consiga elaborar melhor essas memórias afetivas, porque nós temos essa responsabilidade. Nós temos essa responsabilidade com todas as crianças. Se vocês têm filhos, cada um tem com seu filho. A gente tem essa responsabilidade como família de poder aproveitar aquele momento como algo único e poder torná-lo ainda mais feliz, mais alegre. E é por isso que eu gostaria de trazer esse tema, inclusive agora, por conta desse quadro da quarentena em si, né? Porque toda essa situação do coronavírus gera uma preocupação, isso gera uma ansiedade, porque de fato tudo que a gente não tem controle, a gente tem um pouco mais de medo, a gente tem toda uma insegurança e por vezes a gente acaba se deixando levar por esse tipo de pensamento, de dúvida, de insegurança, de cobrança e o que vai ser de amanhã, por exemplo, que a gente acaba perdendo de curtir o hoje. Então tentem viver um dia de cada vez. É isso que eu sempre tento pensar. E eu acredito que muitos outros colegas que também estão na linha de frente estão pensando dessa forma. Viva um dia de cada vez. Se a gente acaba vivendo essa preocupação intensa do futuro, a gente acaba perdendo de viver aquilo que a gente está podendo presenciar agora. Focando um pouquinho nessas memórias afetivas e a importância que ela tem na infância, o que vocês devem lembrar é que tudo que for provocado num sentimento de forma positiva, existe uma chance maior da criança se lembrar no futuro. Então, todas essas ações que ela acaba passando e que acabam impactando a vida dela positivamente, vão ser as ações que vão moldar esta criança para o adulto de amanhã. Então, que você consiga lembrar de uma forma consciente a responsabilidade que nós adultos temos em ajudar as crianças a promover estes momentos de troca, estes momentos de muitas risadas, de diversão e de ação, como é o título da live, que elas possam interagir livremente conosco e assim conseguirem produzir todas essas emoções e todas essas trocas para um aprendizado, para um desenvolvimento de um adulto mais saudável também. E o primeiro ponto que eu queria trazer de dica para vocês, gente, com relação à produção dessas memórias afetivas, é a presença. E eu falo muito da presença e vocês devem estar cansados, inclusive, de ouvir, mas a presença do ser humano é fundamental. A presença do outro é fundamental para que a gente possa ter uma interação social,
para a gente consiga desenvolver um vínculo, que a gente consiga desenvolver um elo com a criança. Então, no momento em que você se dispõe a estar presente, você deve estar presente. Eu não digo a presença naquele momento que você chegou em casa e está super cansado. É lógico que todo mundo tem que ter o seu momento. Eu também tenho um momento para mim, meu esposo tem um momento para ele também, e com relação a isso tá tudo bem, a gente também não precisa estar disponível 100% do tempo, todos os dias, mas o momento em que você se dispõe a estar presente, esteja presente. Desligue o celular, desligue a televisão, deixe tudo o que pode ficar de lado, para o lado mesmo, e esteja ali com a criança, proponha para ela o que você gostaria de fazer, o que a gente poderia fazer juntos neste momento, que brincadeira você gostaria de fazer. Sente com ela no chão, sente no sofá, se ela quiser ver um filme, assista um filme bem grudadinho, agarradinho, mas aproveite este momento. É somente por meio da presença e da consistência dessa presença que a criança ela vai de fato elaborar todas essas memórias com você, porque ela vai ver em você aquele elo de confiança. Ela vai conseguir encontrar em você o espelho daquele adulto que ela vai querer se tornar um dia. Mas isso não acontece se você não está presente de fato todos os dias ali juntamente com ela. Então, se você estiver realmente presente, se disponha a viver aquele momento com a criança e a estar afetivamente aberto para aquela experiência que você está se dispondo, tá bom? Essa é a primeira dica para vocês, a presença. A segunda dica, pessoal, é criar. E o que significa criar? O momento de criação é um momento super válido. Isso tanto para nós adultos quanto para crianças. Mas no momento que você propõe para a criança que ela crie algo, indiretamente ela vai estar tendo a autonomia e a independência para gerar todo esse processo. Você pode inclusive sugerir o que você vai querer criar hoje. Você vai querer criar uma música ou vai querer criar uma brincadeira? A criança pode querer criar, por exemplo, um livrinho, ela pode querer criar uma música com você, ela pode querer criar um processo de troca, ela pode querer criar uma paródia. A própria caixinha de memórias que eu coloquei no post, não sei se todos vocês viram, mas eu coloquei nessa semana um processo de criação que foi uma sugestão, que é a montagem de uma caixinha de memórias. Isso é um processo em que a criança ela ganha aquela autonomia que ela precisa para colocar em atividade as ideias que ela tem. E isso não quer dizer que você não possa ajudar. Ajudar é muito importante, mas que a gente não assuma essa atividade como nossa, que a gente possa estar ali como interlocutor e que a gente possa ser um facilitador desse processo. Mas esteja aberto a propor para a criança. Uma outra coisa que as crianças adoram é o processo de criar, por exemplo, comida. Eles adoram ir para a cozinha, e fazer bolo, e fazer panqueca, enfim. Eles adoram ajudar em toda essa troca, eles adoram ver como que acontece toda essa ciência culinária. Adoram ver o resultado final e principalmente decorar. Pegar um cupcake, a minha sobrinha adora, por exemplo. Ela fez cupcake essa semana e a minha irmã ainda me mandou foto. Ela decorou toda a parte superior do cupcake com uma barra de chocolate que ela tinha ganho na Páscoa. Ela quis derreter a barra e fez decoração ali em cima da forma como ela queria. Então é muito importante que a gente possa deixar a criança livre nesse processo, para que no final da criação que ela consiga dizer sim, eu fiz com a ajuda da mamãe e do papai, tudo bem, mas ela vai se sentir orgulhosa, ela vai se sentir capaz. E isso é fundamental para que a gente possa dar para ela toda essa autonomia, independência e a confiança que ela precisa também para ser um adulto saudável e para conseguir se sentir confiante mesmo para seguir adiante e tomar suas próprias iniciativas. Então eu sugiro sempre um dia da criação, não precisa ser um dia em especial, mas que vocês possam ter esses momentos ao longo de toda a semana e principalmente nessa fase agora de quarentena, em que alguns de vocês também estão em casa, vocês também estão um pouquinho mais livres para participar dessa troca. Então aproveitem esse momento para tentar fazer essa criação. E se vocês fizerem, compartilhem comigo, eu adoro saber das criações e das invenções de vocês também. O terceiro, gente, ritual. Um ritual é como se fosse algo de rotina, tá? E para vocês terem uma ideia, eu tive um ritual que foi muito importante para mim quando eu era criança. Todos os domingos eu acordava cedinho, ia para a cama dos meus pais, enquanto a minha mãe fazia o café da manhã, eu ficava assistindo Fórmula 1 com meu pai.
Até hoje eu gosto de assistir as corridas de Fórmula 1 na televisão, porque elas me remetem àquela sensação de conforto que eu tive ao longo de toda essa infância, em que eu vivi próxima dos meus pais, em que eu pude ter esse momento em que eu também tinha um interesse que era compartilhado com o meu pai e que foi algo que me fez sentir mais próxima também, sabe? É algo muito bacana. Quem aqui que não sofreu com a morte do Senna, por exemplo? A morte do Senna foi algo que me marcou na minha vida também. Por quê? Porque eu gostava muito de assistir essas corridas e foi algo que foi muito trágico. Todo o Brasil sentiu. Então, o ritual nada mais é do que algo que vocês possam criar juntos e que possa fazer parte de uma conexão mesmo. Pode ser, por exemplo, que vocês inventem uma música como um ritual para jantar. O ritual pode ser, por exemplo, que vocês vejam todo final de semana um filme em específico. Que possa ser uma atividade que vocês criem em conjunto e que possa significar ainda mais esse relacionamento parental. Que seja um momento de troca, que seja um momento de aprendizado, que vocês possam estar conectados e que consigam curtir de fato esse momento. Se vocês conseguirem manter um ritual com consistência, às vezes não precisa ser toda semana, mas que seja uma vez por mês, um ritual de acampar, por exemplo, de montar uma barraquinha na sala e fazer aquela baderna. Eu tenho certeza que esses rituais eles vão ficar marcados na história dos seus filhos também quando forem adultos. Isso sem dúvida nenhuma. Eu tenho certeza que muitos de vocês que estão me assistindo aqui também devem lembrar de algum ritual que passaram no momento que eram crianças. O quarto ritual, gente, histórias. Criem histórias ou contem histórias um para o outro. No momento que a gente para realmente e consegue dar essa atenção direcionada para a criança, seja para ela nos contar uma história, ou seja para a gente compartilhar essa história com ela, esse é o momento em que a gente consegue mergulhar e consegue se interconectar em um mundo imaginário. Então, eu sempre gosto de contar, quando eu conto história, por exemplo, para minha sobrinha, eu gosto de pedir para ela fechar os olhos e imaginar. Então, eu sempre começo falando, imagina como se a gente tivesse, por exemplo, numa praia. E nessa praia a gente pudesse estar deitado na areia. São momentos em que a gente também estimula toda essa sensação de odor, de tato, a sensação auditiva também. Então, a gente consegue conectar todos esses sentidos, mas principalmente ativar esse mundo imaginário. E isso se torna ainda mais especial quando a criança consegue inventar uma história pra gente, quando a gente abre a oportunidade para ela ser um ser ativo nesse processo. Então, que a gente possa estar aberto, possa sentar com ela e perguntar: você gostaria de criar uma história? Quem sabe a gente possa criar juntos, por exemplo. Se ela não quiser criar sozinha, não tem problema. É muito importante que a gente também participe desse processo, mas que de alguma forma a gente possa tornar essa situação algo em que ela consiga assumir uma certa autonomia e que ela consiga adquirir um aprendizado por meio daquele processo de invenção. Isso é algo muito Pensando bacana. Um pouquinho nessa questão de história, eu gostaria de esclarecer também duas perguntinhas que me fizeram antes da live a respeito dessa questão de sentimentos e como conversar com as crianças sobre esses sentimentos. Porque se a gente pensar um pouquinho a respeito de toda essa situação mundial que a gente está vivendo dentro dessa pandemia, eu acredito que ninguém que esteja me assistindo aqui agora já tenha passado por isso. E quando, por exemplo, nós tivermos filhos e os nossos filhos já tiverem filhos, quando nós formos avós, por exemplo, como é que a gente vai contar essas histórias para os netos, né? Vai ser um fato histórico, de fato. Como que os nossos filhos vão contar para os seus filhos sobre tudo isso que passou da pandemia? Então é muito importante que, por mais que seja uma fase avassaladora para nós, de certa forma, porque é algo que nos tirou muito do habitual e acabou causando muitas mudanças, de que forma que a gente pode tentar elaborar essas mudanças e tentar vislumbrar essas mudanças como coisas positivas. E a gente só consegue isso, gente, por meio da conversa. Porque a criança, muitas vezes, no momento que ela não conversa, que ela não compartilha, que ela acaba guardando para si aquele sentimento ele vai ganhando uma outra transformação. E isso pode acabar, inclusive, se tornando sentimentos ruins, sentimentos negativos ou interpretações inadequadas de algumas situações. Então, é muito importante que a gente esteja aberto afetivamente nesse processo e que, se a gente percebe que a criança ou outra pessoa ela não está bem nesse processo, que a gente possa
validar e que a gente possa estar disponível. Então, que a gente possa chegar e perguntar: filho, como que você está sentindo nesse momento? O que você está sentindo mais falta diante de todo esse processo de pandemia? E deixa a criança falar. E se a criança por vezes não sabe, inclusive, nomear, gente, talvez ela não saiba, dependendo da idade, ela se sente triste, mas ela não sabe como explicar esse sentimento, ela pode por vezes apenas manifestar com uma expressão facial, manifestar para você por meio de um abraço apertado, aquela angústia que ela está sentindo, você pode ajudá-la nesse processo. Então, que você consiga falar, por exemplo: filho, eu entendo como você está se sentindo, porque eu já passei por uma situação em que me trouxe esse sentimento também. E que você possa validar esse sentimento por meio de contar a experiência que você teve. Isso nada mais é do que contar uma história também, gente. Que você possa compartilhar a sua história de vida com a criança. Isso é muito bacana, porque além de trazer a criança para a mentalidade de que sim, nós somos seres humanos, porque muitas vezes eles podem inclusive pensar que nós somos super-heróis, mas não, nós somos seres humanos, nós também aprendemos, nós erramos, nós crescemos diante desse processo. Além de trazer essa percepção para a criança, ela consegue se aproximar mais de nós por saber a forma como a gente também se sente diante de tudo isso. E isso ajuda ela a elaborar melhor uma inteligência emocional, ela elaborar uma compreensão de tudo aquilo que ela está vivendo e de como que ela está se sentindo. Então estejam abertos para conversar, para trocar suas histórias também do passado, para inventar histórias com a criança, mas que você possa estar receptivo para receber essa criança com os braços abertos e que você possa ajudá-la a pensar em como elaborar melhor esses sentimentos que às vezes não são tão bons. Uma das coisas que eu gosto, inclusive, de sugerir para vocês nesse processo é, inclusive, o conteúdo de um dos posts que eu também já fiz, que é o potinho da gratidão. Não sei se a Fran ainda está nos acompanhando aqui, mas quem me apresentou o potinho da gratidão foi a Fran, que estava me assistindo aqui. E nesse potinho, gente, vocês podem pegar qualquer potinho, inclusive um pote plástico, viu? Que todos os dias a gente possa escrever uma sentença de gratidão, que a gente consiga depositar dentro desse potinho. Por tudo que a gente está vivendo nesse momento, que a gente possa tentar pensar em algo de bom. Algo de bom pode ser: muito obrigada pelo sol que eu consegui pegar hoje na minha sacada, por exemplo. Tá tudo bem, gente, mas qualquer sentimento, qualquer momento, qualquer descoberta de alguma atividade, por exemplo, gratidão por ter tornado meu dia produtivo diante dessa situação ruim. As crianças, por vezes, elas não sabem escrever ainda, mas elas podem colocar desenhos, por exemplo. Você pode pedir para ela fazer algum desenho e depositar dentro desse potinho da gratidão, e você pode perguntar para ela, inclusive, o que esse desenho representa para você, de qual momento que ele representa. E por que eu estou dando essa sugestão do potinho da gratidão? Porque é uma forma que a gente tem de acessar essa memória que vai estar ali, disponível. E aquele momento que a gente se sente aflito, como a Gi inclusive comentou, no momento que a gente se sente aflito, com aquele coração apertado, e as crianças realmente percebem que a gente está passando por uma situação desafiadora, que a gente possa resgatar esse bilhetinho, que a gente possa ler e possa mostrar para a criança. Assim a gente vai conseguir compartilhar a emoção que aquele bilhete ele trouxe naquele momento, e a criança pode inclusive resgatar esse sentimento e reviver aquela situação. Isso é algo muito bacana para essa fase de quarentena. Sugiro que vocês façam não somente com crianças, mas que façam um potinho da gratidão para vocês também. Eu tô aqui recheando o meu todo santo dia, e naquele momento que a gente acorda, num dia que não tá muito legal, ler aquele bilhetinho faz a diferença, gente. A Flávia também comentou sobre desenhos paralelos. As histórias também podem ser alças de memória, com certeza. Então, se, por exemplo, a criança quiser contar uma história e desenhar, ela também pode fazer. O desenho é uma forma, gente, de, por vezes, acabar transmitindo todos esses sentimentos. É por isso que eu também adoro desenho. Flá, coleciono 1001 desenhos de vários pacientes. O desenho é uma forma que a criança tem, por vezes, de colocar no papel todo o sentimento, toda a emoção que ela está vivendo naquele momento. Então, é uma forma muito bacana também de acabar elaborando esse processo de história. Vocês podem colecionar desenhos, podem guardar em cadernos, podem pedir para a criança pintar, pinturas, por exemplo, de quadros, de telas, também é algo muito bacana para elaborar esse processo de criação de memórias. O quinto, gente, o quinto processo.
Chame a criança para participar com você. Muitas vezes a gente acaba, inclusive, desvalidando a criança, achando que por vezes não, ela não vai me ajudar, ela não vai ter interesse, ou ela ainda não sabe fazer isso. E tudo bem se ela não souber. A gente também não nasceu sabendo tudo, mas que a gente possa chamá-la para ajudar em algum processo que a gente está participando. Quando eu era criança, por exemplo, meu pai sempre foi professor universitário. E meu pai dava aula para curso de medicina, de biologia e de enfermagem lá no sul. Dava aula de histologia. E quando ele ia dar aula, em algumas situações em que eu também estava em casa e estava livre, ele me convidava para ir junto. Ele falava, filha, você gostaria de ir junto comigo para eu dar essa aula? E eu dizia, lógico, lógico que eu quero. E claro, gente, eu não participava do processo de dar a aula, mas eu estava ali junto com ele, presente. Estava sentadinha ali do lado da mesa dele, olhando todos os alunos que estavam ali na volta aprendendo com ele. No final da aula, os alunos vinham, me davam um abraço e por vezes falavam assim, nossa, o seu pai é uma pessoa muito importante para mim. Eu lembro disso até hoje, isso foi realmente uma memória afetiva muito marcante para mim, porque foi um processo que eu participei ativamente também. De certa forma, não foi algo que de fato eu elaborei a aula junto com ele, mas eu estava ali presente. Vocês conseguem perceber o quanto essa presença é importante? Até quase me emocionei aqui contando e compartilhando com vocês essa experiência, mas as crianças adoram participar com a gente. Por que a gente não pode incluí-las nesse processo, gente? Isso é algo que precisa nos mobilizar mais. Então, no momento que você for fazer, por exemplo, um bolo, convide a criança para te ajudar. Filho, qual a parte você gostaria de me ajudar? Você gostaria de me ajudar mexendo a massa? Você gostaria de me ajudar adicionando o açúcar? Você pode dar opções, inclusive, para a criança, para ela participar, de acordo com todas as habilidades que ela tem. Mas, de qualquer forma, o chamar para participar, além de elaborar ainda mais esse vínculo, esse elo, como vocês puderam perceber desse meu relato aí com o meu pai, isso também elabora ainda mais esse processo de autonomia da criança. Ela se sente capaz, ela participando de tudo isso, ela consegue elaborar melhor, inclusive, todas as habilidades que ela tem. Então, ela consegue treinar, por exemplo, ao fazer uma receita com você, todas as habilidades motoras. No momento que você começa a interagir, ela vai treinando ainda mais essas habilidades sociais. Vocês podem aproveitar esse momento para conversar sobre alguma dificuldade que estão tendo, por exemplo, na escola. Então, percebam quanto uma situação pontual, ela pode trazer várias chances para que a gente consiga aproveitar esse momento da infância. É um momento em que traz lembranças tão relevantes para a nossa vida como adulto, que a gente tem que promover essa troca, um processo intencional, que seja um processo afetuoso do fundo do nosso coração, que isso possa nos mobilizar e possa nos fazer seguir adiante como uma forma de responsabilidade que a gente também tem diante de tudo isso. Nesse momento de reunião online, como a Gi falou, é fácil incluir os pequenos. Nossa, isso é muito legal, Gi. É uma sugestão que eu também dou para alguns pacientes com quais eu mantenho contato nessa fase. Essa troca por meio desse vínculo online que a gente está tendo agora é algo que eles adoram. Então, que a gente possa, por exemplo, fazer uma chamada para o vovô e para a vovó e colocar a criança na tela. Nossa Senhora, eles adoram participar disso. E também é uma forma de troca de experiências e de troca de fala também. A gente está dando para ela o espaço em que ela gostaria de participar. E isso é fundamental, gente, é super importante. E mais uma dica que eu dou para vocês também é o processo de retomada. O que seria esse processo de retomada? Vocês lembram que eu comentei da caixinha de memórias? Se vocês não leram o post, eu sugiro que vocês vejam depois da live. Mas a caixinha de memórias é a construção de literalmente uma caixa em que a criança participa ativamente desse processo de elaboração. Então, ela pode desenhar ao redor da caixa, ela pode pintar, pode colar gravuras, ela pode colocar fotinhos, colar stickers, adesivos, o que ela quiser. Mas o que seria esse momento de retomada? Assim como também funcionaria neste momento do potinho da gratidão, a retomada nada mais é do que tentar trazer novamente aquela situação e fazê-la refletir sobre aquilo que ela sentiu naquele momento. E isso é super fácil com a caixinha de memórias porque é algo que também é físico.
Isso também facilita para a criança. Então, por exemplo, se dentro da caixinha de memórias ela acabou depositando um desenho, por exemplo, vocês podem tentar pegar aquele desenho e mostrar: olha aqui, filho, o desenho que você fez no ano passado. Vocês podem inclusive colocar data. Gente, eu sugiro muito que coloquem data, coloquem dia, se a criança sabe escrever ou está treinando, que ela possa escrever no desenho. Eles adoram ver a evolução deles, principalmente na leitura e na escrita. É algo fenomenal. E que você possa mostrar e falar: nossa, olha o desenho que você fez. Você lembra desse dia? O que esse dia significou para você? O que você sentiu naquele momento em que você depositou aquele desenho? Como que você se sentiu diante de uma viagem que vocês tenham colocado a foto, por exemplo, dentro dessa caixinha? Isso serve para várias outras situações também, tá, pessoal? Eu costumava fazer uma atividade também com os meus pais que eu acho muito bacana, que eu queria compartilhar com vocês, que era como se fosse uma espécie de diário. Então, todas as viagens e todos os momentos mais comemorativos, inclusive, como, por exemplo, festinha de final de ano da escola, atividades em que chamavam os pais para a escola, que era algo super memorável para mim, então festa junina, momento de Páscoa, Dia dos Pais, Dia das Mães, que a gente se fantasiava e fazia todas aquelas danças e tudo mais, a gente tinha como se fosse um diário de anotações e a gente acabava anotando: olha, este dia foi um dia muito especial, minha mãe me ajudava a escrever. Este dia foi um dia muito especial porque aconteceu isso, isso e isso. A Mariana estava vestida do jeito X, Y e Z. Se tinha foto, por exemplo, colava foto nesse caderninho. Então foi algo que ficou guardado para mim e que foi muito importante para mim poder resgatar também. Eu acho que é mais ou menos isso que as meninas falaram aqui também, ó, caderno de experiências. É como se fosse semelhante a esse caderninho que eu comentei com vocês. Mas é algo muito bacana porque quando a gente consegue transmitir todas essas vivências para algo físico, é algo que a gente consegue resgatar e aí a gente consegue puxar toda aquela lembrança e aquela memória e de fato ter todo aquele sentimento. Como tudo isso libera emoções para nós, né? Como a gente consegue reviver todos esses momentos, inclusive na vida adulta. Agora vocês pensem o quanto todo esse passo a passo ele é fundamental para a criança. E muitas vezes a gente acaba relevando porque a gente pergunta e eles falam: não, eu lembro de um detalhezinho pequenininho, mas esse detalhe pequenininho, gente, no montante de muitos outros detalhes que eles vão adquirindo ao longo da vida, é o que vai poder moldar toda a estrutura daquela criança que está em processo de formação. Então, todas essas memórias afetivas, elas precisam sim ser intencionais, serem fundamentadas para que a gente consiga elaborar ainda melhor esse processo de crescimento e de neurodesenvolvimento da criança.